Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa sexta-feira, dia 30 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code IT Solutions. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que fez um acordo com a família da pedestre vítima do carro autoguiado da empresa na cidade americana de Tempe. Os termos e valores do acordo não foram divulgados e nem a Uber nem a família quiseram se pronunciar. A única informação que se tem é que o acordo foi feito e que ele interrompeu o início de um processo que a família estava abrindo contra a empresa. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que entrou na mira do Donald Trump. Dia desses, um pessoal dentro da Casa Branca estava falando lá que o Trump andava meio obcecado com a Amazon e eis que agora essa obsessão virou pública. O Trump tá usando o Twitter para falar da Amazon, porque aparentemente ele tá com bastante tempo sobrando e dizendo, que a empresa não paga impostos, gera prejuízo pro correio e tá acabando lá com o varejo do país. Depois da reclamação do Trump, as ações da Amazon chegaram a balançar até, mas voltaram a crescer ao longo do dia, mas ainda assim o Trump segue falando lá nos corredores da Casa Branca que quer atrapalhar a vida da Amazon. Vale lembrar que o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, também é o dono do jornal Washington Post, e o jornal e o Trump nunca foram muito amigos, porque o Trump é uma criança e não sabe ser criticado. Bom, e já que o assunto é briga com o governo, deixa eu comentar que a Embaixada do Equador lá em Londres não deixa mais o Julian Assange usar a internet. Pra quem não sabe o que rola, o Julian Assange se refugiou lá na Embaixada do Equador em Londres há 6 anos para não ser extraditado, e ele tinha feito um acordo lá com a embaixada que ele podia usar a internet desde que ele não interferisse lá, no desse pitaco na vida de outros países. Eis que ultimamente o Julian Assange vinha usando as redes dele para fazer algumas críticas políticas, e isso estava incomodando, complicando um pouquinho a relação entre o Equador e a União Europeia. Para resolver isso, a embaixada deixou o Assange de castigo, ele não pode mais usar a internet, e o advogado dele falou que isso é ilegal, porque o acordo que ele tinha feito não falava nada sobre o uso de redes sociais. Bom, ainda falando sobre notícias vindas lá do Reino Unido, um canal de TV de lá falou que todo mundo imaginava, que é o fato da Cambridge Analytica não ter deletado os dados roubados que ela falou que tinha deletado. Isso porque o canal disse que obteve dados e perfis psicológicos de quase 150 mil pessoas, o que é assim impossível, se a Cambridge Analytica tivesse mesmo deletado as informações em 2015, como ela falou que tinha feito. Aí, perguntado sobre isso, o Facebook fingiu que ficou surpreso e reafirmou que está comprometido com as investigações que lá no começo ele tentou atrapalhar. E ainda sobre o Facebook, pintou ontem mais uma polêmica envolvendo coleta de dados. O que rolou foi o seguinte: o Facebook oferece a opção do pessoal baixar lá um pacote com todos os dados que a rede tem a respeito da pessoa, e isso inclui as fotos, vídeos, contatos, troca de mensagens e por aí vai. Aí, por conta de todos esses escândalos que vem pintando aí, tem uma quantidade enorme de pessoas baixando esses dados e o pessoal tá notando uma coisa meio estranha. A galera tá descobrindo que o Facebook guardou vídeos que as pessoas filmaram, mas nunca nem chegaram a publicar. Perguntado sobre isso, o Facebook fingiu de novo que ficou surpreso e falou que vai investigar para entender por que eles guardaram mais esses dados sem necessidade e sem o usuário saber. Agora, para tentar aliviar um pouquinho lá pro lado do Facebook, eles estão anunciando algumas medidas novas. Eles disseram, por exemplo, que não vão aceitar e nem publicar mais nenhum aplicativo de terceiro, e que eles fizeram isso para implementar umas mudanças lá no processo de revisão e de aprovação. Além disso, eles também falaram que não deixam mais os anunciantes usarem lá serviços de terceiros para ajudar a direcionar anúncios. Esse era um cruzamento de dados que o Facebook permitia por meio de uma plataforma chamada Partner Categories, mas agora a plataforma foi extinta. E enquanto isso, nos testes que a rede vem fazendo, tem um pessoal que está conseguindo mandar um comentário privado para um post público. Isso faz só o autor do post, ou então só os amigos do usuário verem o que ele escreveu, que é uma boa ideia, para ajudar a limitar um pouquinho a exposição do pessoal a comentários abusivos. E por último, sobre o Facebook, eles começaram a deixar os serviços de checagem de notícias, sinalizarem quando uma foto ou um vídeo também é um conteúdo enganoso. Até recentemente, esses serviços só podiam sinalizar quando uma notícia era falsa, mas agora também vão passar a fazer isso para outros tipos de conteúdo. Bom, e enquanto isso, no Instagram, ontem a plataforma retomou a integração com o serviço GIF, que é GIPHY, para aplicar os GIFs animados lá nas Stories. Recentemente, o Instagram tinha interrompido essa integração porque estava circulando lá na plataforma um GIF racista, mas parece que a moderação resolveu, e o GIF está mais eficiente para segurar isso aí, então a integração voltou. E ainda sobre redes sociais, o Twitter lançou um recurso chamado timestamp, que é a palavra em inglês que indica lá, significa a marcação de uma minutagem específica num vídeo.
vídeo. Esse recurso deixa o pessoal compartilhar um vídeo a partir de um momento específico que nem acontece já no YouTube, né? Quando você quer que alguém assista lá um vídeo a partir de um pedaço, dali pra frente só. E por último, sobre redes sociais, a Snap confirmou que demitiu 100 pessoas da equipe de publicidade lá da empresa. Essa foi a última etapa do processo de reestruturação para cortes de custos lá nas operações da companhia. E agora o assunto é uma outra reestruturação, dessa vez na Microsoft, mas antes eu vou falar sobre a AlphaCode IT Solutions, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e tem já mais de 40 apps publicados tanto na Play Store quanto na App Store. Esses apps são de empresas, startups, empreendedores que querem fazer um MVP, apps de fintechs, tem app feito só para uso interno, tipo de controle de processo interno em empresas. Ou seja, se você precisa de um app para o seu trabalho ou então quer fazer um aplicativo para tirar um projeto do papel, a AlphaCode pode te ajudar com isso. Aliás, para ajudar ainda mais, né, a AlphaCode vai dar 10% de desconto para você que é ouvinte do Loop Matinal e está precisando fazer um aplicativo. Então acessa o site deles, que é alphacode.com.br, alphacode.com.br, entra em contato com eles e fala que você ouviu o patrocínio aqui no Loop Matinal. Assim eles vão te dar os 10% de desconto para fazer seu aplicativo e de quebra, né, se ajuda aqui o podcast ainda por cima. De novo, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, por mais esse patrocínio aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Ontem a Microsoft pegou todo mundo de surpresa e anunciou uma mudança na organização e liderança da área de Windows. Ela começou falando que o Terry Myerson, que cuidava da divisão do Windows e dispositivos e estava na Microsoft há mais de 20 anos, está indo embora, e aí a área do Windows vai ser dividida em duas. Uma parte da equipe do Windows vai passar a trabalhar em conjunto com as equipes de nuvem, enquanto a outra parte vai trabalhar em conjunto com as equipes lá de inteligência artificial. Além disso, foi criada uma terceira divisão chamada Experiências e Dispositivos, e ela vai assumir o desenvolvimento de produtos e aplicativos, né, indo desde o Office até a linha Surface e o Xbox. Com essa reorganização, a Microsoft espera acelerar de um jeito consistente, né, a evolução do Windows nas principais frentes tecnológicas, que são justamente as áreas de nuvem de inteligência artificial. Bom, e agora o assunto é a GoPro, que anunciou ontem uma câmera um pouco mais barata, né, em relação à linha atual. O nome dessa câmera é só Hero e ela custa $200. Ela é a prova d'água e vem com uma tela sensível ao toque, mas a parte chata é que ela faz filmes em 1080p, né, 60 frames por segundo e não em 4K. Ela também faz fotos de 10 megapixels e tem estabilização digital e já está à venda lá nos Estados Unidos. Agora, ó, atenção você que usa algumas VPNs pagas de empresas que são menos estabelecidas. Pintou um relatório que mostrou que 26 das 115 VPNs pagas mais populares coletam dados de usuários, sendo que os principais dados são informações de pagamento, horários de acesso e tipo de dispositivo. Algumas dessas empresas, inclusive, diziam, né, que não coletavam dados de ninguém, e por isso eu acho que vale a pena você dar uma espiada na lista, né, dessas VPNs que está no link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que finalmente liberou ontem o iOS 11.3. Essa versão do sistema traz recursos tipo de diagnóstico de bateria, né? Deixa o pessoal desativar a redução de performance e traz umas novidades bacanas para quem mora aqui no Brasil. A Siri, por exemplo, agora entende algumas perguntas de times, né, de esportes também daqui do país e retorna informações de placares, datas de jogos e até classificação de futebol lá na Série A. Já o aplicativo TV, que centraliza as bibliotecas de vários serviços de streaming de vídeo, apareceu mesmo, inclusive na Apple TV, e aliás a Apple TV também foi atualizada e finalmente ganhou a Siri em português. Agora, tem um problema, né, que ela precisa evoluir um pouquinho porque não entende direito ainda pedidos em português envolvendo nomes ou títulos em inglês. Já o Apple Music ontem ganhou uma área nova de videoclipes, enquanto o Apple Watch até o HomePod também ganharam updates com melhorias de performance. E por último, sobre a Apple e fechando a semana, ontem a Bloomberg falou que o portal lá de controle do Apple ID vai ser atualizado à frente de uma lei de privacidade que está para entrar em vigor lá na Europa. O portal vai passar a deixar o usuário baixar uma cópia dos dados que a Apple tem sobre ele e também vai deixar a pessoa desativar ou até deletar o Apple ID. Além disso, o portal também vai ganhar os controles adicionais de privacidade e a Bloomberg falou que a novidade vai aparecer primeiro na Europa no começo de maio e depois vai ser liberada para o resto do mundo também. É
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, um produto bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Atrapalhar. E... Ó a fome, você ouviu? A plataforma foi... Hora que eu acerto. Ai, ai, ai.